Senhor. O meu ser é vacilante, toma peito com amor. Para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Boa noite, bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos em missões nacionais, só Jesus Cristo salva. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho da Palavra de Deus que fica em Mateus 5,14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se coloca a luz embaixo da mesa, escondida. Ao contrário, coloque-se bem no alto para iluminar a todos aqueles que estão na casa. Então, queridos amados, nós vamos brilhar a luz de Jesus por onde quer que andarmos e também ajudar as missões nacionais a levar a mensagem que só Jesus Cristo salva. Se nós não podemos ir até lá, onde os missionários estão fazendo a obra no campo, nós podemos sim orar, interceder e contribuir. Esse é o momento. Vamos lá? E assim, como diz a palavra de Deus, nós estaremos glorificando o nosso Pai através das boas obras que fazemos. Que Deus abençoe vocês e acompanhe nosso culto. Ai de nós, porque pecamos. Uma exclamação encontrada na Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Triste exclamação, porém salutar. Num cenário desolador na história de Israel, em que a alegria do coração acabara, dando lugar à lamentação, como relatam os versos anteriores desse mesmo capítulo, o profeta trouxe à consciência o motivo do sofrimento, da vergonha e da humilhação que o povo estava passando. A honra e a dignidade lhes foram retiradas, fato simbolizado na frase caiu a coroa da nossa cabeça. Em meio à desonra, a saúde espiritual deu sinais de restauração através do reconhecimento de que a causa para tamanha decadência era da responsabilidade do povo. Ai de nós, porque pecamos. O pecado é aviltante. Mais cedo ou mais tarde, suas consequências aparecem. Vivida a dor decorrente, veio a decisão mais sábia que corações arrependidos podem tomar, registrada para nosso ensino no verso 21. Restaura-nos a Ti, para que voltemos a Ti, Senhor. Renova os nossos dias como antigamente. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, ai de nós, porque pecamos. Reconhecemos que muitas das dificuldades e aflições que nos atingem poderiam ser evitadas, mas o nosso descuido em vigiar as circunstâncias e a nós mesmos nos tem levado a tropeços e erros que, ao final, deixam as suas consequências amargas. À semelhança do que fizeram os teus filhos no passado, nós também nos apresentamos a Ti com corações arrependidos, confessando os nossos pecados e pedindo humildemente: restaura-nos a Ti, Senhor, para a Tua glória e alegria nossa. Oramos em nome de Jesus. Amém.
prazer aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Feliz campanha missionária, PIB Rio de Janeiro! Aqui quem fala são seus missionários. Missionária Gabriela, pastor Edinardo, e aqui comigo também a missionária Eloá, que ainda está no forninho, nascerá em dezembro. E nós estamos aqui enviando este vídeo para incentivá-los a esta campanha maravilhosa, que esta seja uma campanha extraordinária. Nós atuamos no Projeto Amazônia, especialmente no estado de Rondônia. Nós trabalhamos durante 6 anos no estado do Amazonas e aprove ao Senhor nos transferir neste ano para o estado de Rondônia, onde temos grandes desafios
para a obra missionária. E nós estamos aqui em um momento de expansão, meus irmãos, do reino de Deus nesse estado. Nós temos grandes desafios entre os ribeirinhos, entre os indígenas, na região rural do estado de Rondônia e nas tribos urbanas também. Nós estamos aqui com o desafio de plantar novas igrejas, revitalizar as igrejas que estão precisando de apoio. O nosso objetivo é trazer o projeto Amazônia através do Radical Amazônia para o estado de Rondônia. Inclusive, nós já estamos com uma dupla de missionários radicais atuando conosco aqui no estado de Rondônia, especificamente numa região chamada Rio Crespo, que é um município do interior do estado de Rondônia. Ali, eles estão desenvolvendo um trabalho pioneiro dos batistas brasileiros, plantando a primeira igreja batista daquele município. Então nós temos grandes desafios pela frente, irmãos. Se nós formos olhar os rios que tem aqui nesse estado, com tantas comunidades ribeirinhas, temos o rio Guaporé, temos o rio Madeira, que moram ali milhares e milhares de pessoas que precisam conhecer o Evangelho de Cristo. Então as nossas orações é para que essas pessoas tenham essa oportunidade. E o nosso desafio aqui é mapear essas regiões inteiras, visitando, viajando de barco, de canoa, entrando no meio das matas, para conhecer a necessidade daquela região, conhecendo a cultura, se adaptando para assim mandar jovens vocacionados para pregar o Evangelho naquela região. E nós contamos com o apoio de vocês no investimento da obra missionária, indo, ofertando e orando. Enquanto nós estamos aqui, eu creio que essa igreja está segurando as cordas. Muito obrigado pelo apoio e pelo envolvimento na obra missionária. Que Deus abençoe grandemente, que vocês, querida e amada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, possa continuar se empenhando na obra missionária. Que juntos possamos declarar para todo o Brasil que só Jesus Cristo salva. Deus abençoe. Eu já quero convidar a você que participa conosco deste culto para lermos ou acompanharmos o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo de número 12, versículo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 12, versículo 6. Diz assim então o texto da palavra do Senhor: Converte-te a
teu Deus. Guarda o amor e o juízo, e o teu Deus, e no teu Deus espera sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, te damos graças por esta oportunidade de ouvir a tua voz e pedimos, Pai, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações aquilo que tu queres que nós venhamos ouvir, não o que queremos, mas, Senhor, que teu Espírito Santo tenha pleno acesso aos nossos corações para falar da tua verdade. Assim oramos, agradecidos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mais uma vez, em Osés capítulo 12, versículo 6, diz: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Amém. O que está acontecendo aqui é que o povo de Judá, para qual foi escrito esta mensagem, também fala aos nossos corações. Mas para que nós possamos compreender o que Osés está dizendo aqui, vamos fazer uma recapitulação sobre o que estava ocorrendo. Vamos lá, por exemplo, Oséias, o seu nome significa salvação ou libertador. É o primeiro livro dos 12 profetas chamado menores. Foi o profeta do reino do norte chamado Israel, durante o reinado de Jeroboão II, e dos reinados do sul, conhecido também como rei de Judá, de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, conforme Oséias mesmo, no seu capítulo 1, versículo 1, durante o período compreendido entre os anos 748 a 690 a.C. Sua mensagem, então, dirigida ao reino do norte, Israel, mas que também se aplica ao reino do sul, Judá, e sendo uma mensagem também universal para os dias de hoje, com as suas advertências. Oséias, um homem terno, sensível e misericordioso, foi usado por Deus para trazer palavras duras e de advertência ao povo, profetizando os tormentosos 40 anos que antecederam a queda de Samaria. Profetizou a infidelidade de Israel como doença a ser curada e como grande médico que o Senhor promete. Assim diz então em Osés capítulo 14, versículo 4. Eu curarei a sua infidelidade. Oséias relata o amor de Deus como universal em suas operações, bem como remidor, restaurador em seu desígnio. Israel tolamente confiava na Assíria, o que acabou sendo o seu destruidor, e também buscou confiança no Egito, menos naquele que deveria ser buscado, ou seja, menos em Deus, conforme Osés também registra lá em capítulo 5, versículo 13, no capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, versículo 9, capítulo 12, versículo 1, capítulo 14, versículo 13. Osés, então, condenava o emprego da política como remédio para os problemas espirituais da nação. Então, o povo estava doente espiritualmente, se afastado de Deus, mas ainda assim não buscou o Senhor, buscou nações, a Síria que foi seu destruidor, buscou o Egito, mas não buscou o Senhor. E qual então o pano de fundo para que Osés chegasse no capítulo 12 e mandasse que o povo se convertesse a Deus, buscasse a Deus?
O pano de fundo, a prosperidade material, foi um fator que levou ao declínio moral de Israel. A ostentação era grande, chegando a ter em suas camas entalhes de marfim, conforme Amós capítulo 6, versículo 4. Confiava então no luxo excessivo. Era a prosperidade que estava em foque. A adoração idólatra dos cananeus, os povos que circunvizinhavam a Israel, tinha se espalhado em todo o Israel, deixando-se seduzir pela idolatria, adotando então toda forma de paganismo, tendo caído em pecado grave, em alcoolismo, e também tornando-se uma nação pagã, adotando prostituição, homossexualismo, violência, mais uma vez, permitindo o alcoolismo, completava então o quadro desolador que eram praticados. Passou então a seguir o deus Baal, que era o maioral, que era conhecido como Deus da chuva, da prosperidade, o Deus da fertilidade, tendo em vista que Israel dependia muito da terra para a produção, para que pudesse ter colheita. Então buscou no Deus cananeu esta confiança, não buscava no Senhor. Daí então a sua permanência, aí daí então a começar a sua queda. E o grande Deus que ele confiava chamava-se Haddad, ou Haddad Rimon, conforme Zacarias capítulo 12, versículo 1. A prosperidade então material foi a fonte do declínio. Não que ter riqueza seja pecado, mas buscar a riqueza e colocar Deus em segundo, terceiro ou quarto lugar, isto Deus não aceitar, porque a própria palavra de Deus nos diz que não teremos outro Deus senão o Senhor. E quando nós trocamos qualquer coisa pelo Senhor, daí então venha a queda. Isso estava acontecendo então com o povo de Israel, a mensagem de Oséias. Buscava a prosperidade, buscava a riqueza, se esquecendo de Deus, e buscava também ter confiança em outros povos, em outras nações. A prosperidade, então, como havia falado, foi a fonte de seu declínio, tanto que em 20 anos, 5 reis estava substituindo. Então, houve muita troca de reinado. Assim, então, meus amados irmãos, Israel chega ao fim pelas tropas dos assírios, sendo conquistada a capital Samaria ou Samaria nos anos 721, 722 a.C. E assim eles foram deportados e espalhados. Então, esse é o pano de fundo para que nós entendamos por que Oséias está convocando e quase que sendo imperativo, para não dizer um imperativo, né? Converte-te a teu Deus. Converte a teu Deus. Nesse sentido, então, eu quero pensar, neste momento, sobre o seguinte tema: o homem que se rende a Deus. O homem que se rende a Deus. Precisamos, meus amados irmãos, irmãs, amigos, nos render ao Senhor, buscar o Senhor, ter nele toda a confiança, ter nele como fonte de nossa vida. E certamente Deus há de nos abençoar. Queremos sim riquezas, queremos prosperidade, queremos o bem-estar para nós casados, para as nossas famílias, mas se faz necessário ter em primeiro lugar Deus. E conforme a palavra de Deus mesmo nos afirma, demais coisas
vos serão acrescentadas. Quando nós temos o Senhor, Deus conhece as nossas necessidades. Então eu quero pensar nestes momentos. O homem que se rende a Deus, primeiro, busca uma vida de retidão em Deus. No verso 6 diz lá, converte-te a teu Deus. Em outras versões diz, tu converta-te a teu Deus. Buscar uma vida de retidão a Deus é aceitar a chamada ao arrependimento, é andar espiritualmente, garante então o livramento de uma vida pecaminosa. Não que estaremos isentos, não que estaremos imunes, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós aceitamos o chamado de nos voltar para o Senhor, de nos arrependermos ao Senhor, nós certamente saberemos onde está o pecado, onde está a destruição, onde está a morte, e ali nós nos afastaremos. Então, aceitar a chamada ao arrependimento e o andar espiritual certamente nos livrará do pecado e nos assegurará também uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Mas buscar também uma vida de retidão a Deus é afastar-se do pecado e buscar ter um caráter diante de Deus. Deus quer que nós sejamos íntegros, corretos, honestos em nossas ações e em nossas atitudes. Isto agrada a Deus. Que nós sejamos íntegros, que nós sejamos corretos, que nós sejamos honestos com o outro e sejamos honestos e íntegros também conosco mesmo. E principalmente com o Senhor. Deus está atento a todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus olha todas as coisas. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Ele é o único que sabe e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele conhece a minha, a tua, a nossa vida. Sabe exatamente daquilo que nós precisamos, daquilo que nós carecemos e sabe quais são as nossas atitudes. Ele vê o nosso coração, o nosso interior. O salmista diz isso, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Não que não existia caminho mau, mas ele estava pedindo para que Deus provasse o coração, que lapidasse seu coração. E é assim que nós precisamos. Senhor, vê se há em nós, para que nós sejamos este homem íntegro, correto, honesto. Então, buscar uma vida de retidão em Deus, afasta-se dos pecados e busca ter um caráter diante de Deus. O Salmo 1, verso 1, Salmo 1, verso 1, já nos diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Que nós sejamos este homem, que nos afastemos e busquemos cada vez mais estar mais próximo do Senhor. Buscar uma vida de retidão em Deus, não se contaminando com a idolatria. Foi a ruína deste povo. Foi exatamente a mensagem de Oséias. Foi pelo qual o Senhor levantou este homem, esse profeta, para clamar aquela nação, advertir aquela nação que se avizinhava-se há 40 anos, daqui a pouco, se vocês não se renderem, a Síria vai entrar, vai destruir vocês e vai espalhar vocês, vocês não mais existirão como nação. Por quê? Ostentava riqueza, só queria riqueza, e por causa disso se rendia à idolatria. Idolatria é pecado, idolatria é colocar Deus em segundo lugar, ou seja, tudo aquilo que substitui o primeiro lugar, a primazia de Deus em nossas vidas, isto é idolatria. Então precisamos, meus amados irmãos, nos estar nos afastando, não se contaminando com a idolatria,
e não ser um homem de iniquidade, ou seja, acostumado a pecar. Está tão acostumado a pecar que já não percebe mais o pecado que está sobre a sua vida. Que não sejamos, que você não seja este homem, mas que você possa ser um homem que se renda a Deus. E quando eu digo homem, não estou me referindo somente ao sexo masculino, mas eu estou referindo a você, mulher, menino, menina, criança, ou seja, independente do sexo. Homem, uma palavra geral. A você, ser humano, criatura, imagem e semelhança de Deus. Buscar uma vida de retidão em Deus, é entregar-se, é arrepender-se ao perpétuo amor de Deus. E o versículo que bem traduz este entregar-se ao amor de Deus está em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo e amou de tal maneira, ou seja, incompreensivelmente humana, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que naquela cruz morresse por você, para que você tivesse vida e vida eterna. Jesus derramou o seu amor, Jesus demonstrou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo, quando ele entregou-se naquela rude cruz pelos seus pecados. Buscar uma vida de retidão em Deus, então, é entregar-se, é arrepender-se e viver este perpétuo amor de Deus na sua vida. Ainda, buscar uma vida de retidão em Deus é confiar no poder, na autoridade de Deus. Aquele povo, aquele irmãos, vamos assim dizer, de Israel, Judá, confiava não em Deus, mas confiava nas suas ações, confiava em outros povos, confiava em outras nações, confiou na própria Síria, que foi o seu destruidor. A nossa confiança deve estar no Senhor. Busquemos o poder, busquemos a autoridade de Deus, confiar no poder de Deus para não se deixar confundir, que não venhamos ser confundidos, que não venhamos a nos perverter, que não venhamos a nos desviar. Quando confiamos no poder de Deus, nós deixamos Deus agir em nossas vidas. Oséias fala isso, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Podemos substituir vós, que nesta noite, nesta hora, ouve a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, o mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Deus quer te livrar disso, dando um novo coração, sendo então transformado por esse novo homem, quando você se rende a Deus. Então, o homem que se rende a Deus, ele busca uma vida de retidão em Deus. Mas o texto também continua a nos falar, o homem que se rende a Deus busca cumprir a lei pela graça de Deus. Voltemos ao capítulo 12 de Oséias, no versículo 6, ele diz lá, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo,
guarda o amor e o juízo. O homem que se rende a Deus busca cumprir a lei pela graça de Deus, deixando ser restaurado e purificado pelo amor de Deus. Lembra? Ainda há pouco eu recitei João 3,16, que Deus enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados. E quando você então se rendeu a este amor, quando você aceitou este amor, você então agora vai se permitir ser moldado, ser lapidado, ser purificado. Sim, irmãos, precisamos deixar que o amor de Deus venha entrar em nossas vidas para sermos restaurados. Só seremos restaurados, só somos restaurados quando verdadeiramente Jesus Cristo passa a habitar em nossas vidas. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que assim nos afirma. É a palavra de Deus. Somente Jesus Cristo que tem poder, que tem autoridade para transformar o homem pecador. O homem pecador por si mesmo não tem condições de se purificar, não tem condições de se moldar a ser aquilo que Deus quer que ele venha a ser. Você não vai ter um caráter que agrada a Deus se Deus não fizer parte de sua vida. Buscar cumprir a lei da graça de Deus, deixando ser restaurada e purificada pelo amor de Deus. Mas também buscar cumprir a lei pela graça de Deus, proclamando o imutável amor de Deus, como porta-voz, como um profeta de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador e Senhor, e vamos vendo que Deus vai nos transformando, vai nos purificando, nós não conseguimos ficar calados de retransmitir, de falar, de anunciar o que Deus está fazendo em nossas vidas. É isso. Então precisamos também proclamar, é o que eu estou falando com você aqui, este Jesus, este Senhor que mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua, Ele quer mudar a sua vida. Por isso que eu estou aqui nesse momento, proclamando esta palavra, palavra de salvação, palavra de esperança, palavra de vida eterna, palavra de cura, palavra de poder no Senhor Jesus Cristo. Busca cumprir a lei de Deus, proclamando este imutável. Deus não muda. Por isso que é imutável, o mesmo Deus que fora no passado, o mesmo Deus que continua sendo hoje, é o mesmo Deus que continuará sendo amanhã. Mas a grande questão é, será que amanhã eu terei a oportunidade de me render ao Senhor? Por isso, não perca esta oportunidade, não deixe este momento passar para você se render ao Senhor Jesus Cristo. Buscar cumprir a lei pela graça de Deus, aceitando também a iniciativa de Deus na salvação do homem. Veja, meus amados, Deus mesmo tomou a iniciativa. E quando Oséias diz lá, guarda o amor e o juízo, é que Deus tomou a iniciativa, e uma vez que Deus tomou a iniciativa, nós precisamos estar nos apropriando dessa iniciativa de Deus. Nós, por nós mesmos, nunca queremos, nunca buscamos a Deus, mas quando o amor de Deus está em nossas vidas, quando a graça de Deus está em nossas vidas, aí nós aceitamos essa iniciativa, reconhecendo que Deus mesmo, Deus foi misericordioso, Deus foi longânimo para comigo, Deus foi bondoso para com você, para com cada um de nós, e continua sendo a você ainda que mantém-se longe desta graça, deste amor do Senhor. Aceite a iniciativa de que Deus mesmo está buscando a você. Deus quer lhe salvar.
Deus não quer que você se perca e que você não venha sofrer o juízo da condenação e da separação, longe eternamente deste amor de Deus. Buscar cumprir a lei da graça de Deus, também, meus amados irmãos, aceitando a misericórdia de Deus em Cristo, que garante o efeito restaurador. Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se renovou hoje, e ainda no finalzinho deste dia, continua se renovando. Mas a grande questão continua sendo essa: até quando eu serei alvo desta misericórdia? Até quando? Pelo fato que eu sei que de um momento para o outro eu posso deixar este mundo. E eu vou deixar este mundo como? Sem a graça restauradora de Deus na minha vida, sem a misericórdia de Deus restauradora na minha vida, sem o perdão de Deus na minha vida. Eu creio que eu já tenho este perdão através de Jesus Cristo. E você? Já tem este perdão? Você tem esta consciência de que você já tem este perdão, de que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus já está na sua vida? Se você ainda tem dúvida, é hora de você se render e confessar a Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Buscar cumprir a lei da graça de Deus é ser curado mediante o resultado final desta própria graça de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14 eu quero ler, que expressa bem: curado mediante o resultado final da graça de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus enviou seu Filho, e Jesus Cristo é o penhor, é a garantia da nossa salvação, deste amor de Deus e também deste juízo que aqui nos fala. Converte a teu Deus, guarda o amor. Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, e o juízo, que nos finais dos tempos Deus há de julgar aqueles que não aceitaram e aqueles que o aceitaram, o Senhor Jesus Cristo. De qual lado você vai estar? Daqueles que aceitaram e gozar da eternidade com Deus, ou daqueles que rejeitaram e passará pelo juízo e a separação eterna longe do Senhor? Mas o texto ainda continua a nos falar: o homem que se rende a Deus permanece confiantemente em Deus. Capítulo 12, verso 6 de Oséias. Então voltemos ao texto. Converte-te a teu Deus, guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. E no teu Deus espera sempre, ou seja, continuamente. O homem que se rende a Deus permanece confiantemente em Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, pregada e anunciada, garante alcance
ao arrependido, e nele deve permanecer. E Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus, ou seja, ouvir o que a palavra de Deus nos diz, e assim então desviar das advertências e buscar a Deus. Foi o que Oséias fez. Advertiu aquele povo, advertiu aquela nação, advertiu aquela gente que estava se desviando de Deus, buscando tão somente a prosperidade, se entregando à idolatria, permitindo que o paganismo entrasse em suas vidas. E foi se envolvendo, e quando percebeu, já estava à porta o império assírio, que invadiu e conquistou e deportou e espalhou toda aquela nação. Assim é hoje. O inimigo está sempre à nossa espreita. Precisamos, amados irmãos, crer que o Evangelho, a palavra de Deus, é a única solução, é a única resposta, é a única garantia que nós temos. Que o Senhor mesmo nos assegura, conforme Paulo nos acabou de falar em Efésios. É o penhor da nossa salvação. Então, permanecer confiantemente em Deus. O Evangelho, a palavra que foi pregada e aceita, ela garante o alcance ao arrependido, que nele deve permanecer. Mas permanece o homem que se rende a Deus, permanece confiantemente em Deus, porque deve estar em comunhão com Deus. Comunhão é relacionamento, é envolvimento. E como é que nós nos relacionamos com Deus? Como é que nós envolvemos com Deus? É lendo a palavra de Deus. É buscando o Senhor através da oração. Como é que nós vamos saber sobre a pessoa de Deus que nós temos como Senhor e Salvador se nós não lemos a tua palavra? Se nós não oramos, então precisamos ter comunhão, relacionamento, conhecer o Senhor, permitir que o Senhor nos conheça, que Ele conhece. É permitir que Ele conheça, que Ele nos sonda, que Ele venha nos lapidar, nos transformar para sermos um homem segundo o que Ele deseja. Conhecer a Deus não é apenas buscar um intelecto. Você conhece a Deus? Sim, conheço a Deus. Mas como? Do intelecto? Sobre a pessoa de Deus? Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento, comunhão. Nós temos, por exemplo, João capítulo 17, que é chamado a oração sacerdotal de Jesus, e ali o Senhor, então, orando por cada um daqueles que já aceitaram a sua palavra, naquele período, e também ao mesmo tempo por aqueles que aceitaram hoje a sua palavra. E a você também já foi incluído, a você que ainda não aceitou, mas que vai aceitar a palavra, também já está incluído na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17. E eu quero voltar ali em Oséias capítulo 4, que diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Ouve a palavra do Senhor, você morador desta cidade, morador desta nação, que faz parte desta nação chamada Brasil, mas você que está em outras nações, que também está ouvindo esta palavra. O texto é o mesmo: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ouça, e ouvir é entregar-se, é dar ouvido, deixar que a palavra introduza no seu coração, que a própria palavra venha transformar o seu coração, e você então agora ser guiado, ser moldado, ser dirigido pelo próprio Deus. Permanece o homem que se rende a Deus, permanece confiante então em Deus, buscando esta
comunhão, buscando este relacionamento. Daí então, irmãos, esta superficialidade da experiência com Deus, quando nós temos apenas uma questão superficial, nós não temos então esse relacionamento íntegro, um relacionamento calcado, alicerçado, para que quando vier as tormentas, os problemas, dificuldades, venhamos permanecer firmes. Oséias 4:6, um texto tão citado, diz lá: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. A primeira parte, a parte A deste versículo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está exatamente em consonante com Mateus capítulo 22, verso 29. Que diz, Mateus capítulo 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras e consequentemente, nem o poder de Deus. Então, Oséias 4:6 diz, o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mateus capítulo 22, 29 diz que você está errando, porque você não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Entregue-se a Jesus. Ele é a própria palavra, o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada. João diz isso, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, cheio de amor, cheio de misericórdia por você. O homem que se rende a Deus, deixa o Espírito Santo de Deus fazer-se presente a fim de ser transformado. O homem que se rende a Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Agora tudo que ele faz, o faz guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não se deixa ser submetido pela carne, ele não deixa ser rendido pela carne. E sabemos que há uma luta entre o Espírito e a carne deseja ser alimentado com a carne. Mas quando nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós buscamos cada vez mais o Espírito Santo de Deus, buscamos mais comunhão com o Senhor, buscamos mais poder de Deus, buscamos mais autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, e mais ainda nós ficaremos sendo fortalecidos. Permanece confiante em Deus, deixando o Espírito Santo fazer-se presente, a fim de que o homem seja livrado das tempestades, das tormentas do pecado, trazendo então sobre ele o novo raiar de um novo homem, de um novo ser em Cristo Jesus. Paulo mesmo diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, esse velho homem já ficou para trás, agora tudo se faz novo. É um novo homem. Então o homem que se rende a Deus, ele deixa a carnalidade e volta-se para o Senhor. Deixe, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, o Espírito Santo de Deus encher a sua vida. Busque o Espírito Santo de Deus, renda-se a Jesus, e certamente o Espírito Santo de Deus há de fazer morada em seu coração. Deus quer habitar no seu coração. Ele está à porta, batendo. Se você abrir, certamente Ele entrará, ceará com você, fará morada em seu coração. E juntos, você e o Senhor caminharão juntos, comunhão, relacionamento. E você então permanecerá confiante em Deus. Permanece confiante em Deus, o homem que se rende a Deus, deixando esta graça restauradora do próprio Deus sobre a sua vida. Permita isso. Permita isso. O homem que se rende a Deus
permanece confiante em Deus, vivendo os princípios espiritual da lei, que é a palavra, vivendo os princípios do amor de Jesus Cristo na sua vida, vivendo os princípios espiritual, buscando a espiritualidade, cada vez mais buscando o Senhor. Então, vivendo os princípios espiritual da lei, o amor, a busca espiritual contínua, tendo como centro a pessoa de Deus, através de Jesus Cristo em sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, a solução, a resposta para Deus, como foi para aquela nação quando Oséias foi levantado, é a mesma para você hoje. Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. Não confie em situações, em momentos presentes, mas confie somente no Senhor. Ele mesmo já assim nos declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso que eu digo com toda a certeza e franqueza do meu coração, só Jesus Cristo é a única esperança. Que você possa, neste momento, render-se a Deus, confessando e aceitando-o como único, soberano, Salvador e Senhor. O homem que se rende a Deus busca uma vida de retidão em Deus. O homem que se rende a Deus busca cumprir a lei pela graça de Deus. O homem que se rende a Deus permanece confiante em Deus. Jesus Cristo possa fazer parte da sua vida. Eu quero, neste momento, orar por você e, depois de orar, deixar também a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ó Deus, mais uma vez, muito obrigado, porque Tu falas, continua falando e continuará, Senhor, a falar em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar, ó Deus, guarida em nossos corações. Ó Deus, abençoa, Pai, a Tua palavra. Palavra essa que a verdade continua sendo a verdade, sendo Tu mesmo a própria verdade, sendo Tu mesmo o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, que nós continuemos a nos render a Ti, a buscar o amor e o juízo e permanecer confiante em Ti, ó Deus. Ó Deus, abençoa-nos, guarda-nos e também estes meus amigos e irmãos que se rendem a Ti, Jesus, confessando-o como único Senhor e Salvador de sua vida. Abençoa-os e guarda e o livra-os de todos os males e de todos os perigos. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho unigênito, e a consolação, a comunhão e a doce presença do Teu Espírito, ó Deus, permaneças conosco, não somente hoje, mas com esta igreja e com todos que ouvem neste momento, para todos sempre. Amém. Amém, Jesus.